pessoal, seja muito bem-vindo a mais um podcast aqui do Money on Wheels, essa que é a 4ª edição aqui do nosso podcast. Hoje eu tenho um convidado aqui bem bacana, por quê? Um convidado que já correu comigo e ele conhece bastante de carro, piloto e empresário também. Pedro, tudo bom? Pô, obrigado. Sem palavras por estar aqui com vocês. Parabéns pela iniciativa e a gente devia ter vindo de macacão e QI, né? Cara, o Pedro correu com a gente ano passado na etapa, que foi uma etapa assim maluca, né, Pedro? Nossa. Choveu, meu Deus, cara, o que foi aquilo, Passou cara? metade da prova em safety car, né? Você lembra? Cara, Quebrou o carro. Foi né? assim, uma prova assim bizarra e assim, no final a gente tava até bem, eu acho que a gente ia ganhar a corrida, mas por um problema que acabou ocasionando a quebra do semi-eixo do carro, a gente não conseguiu completar, mas foi bem divertido, né? Foi. Fazia tempo que eu não corria de 991 e na chuva ainda foi espetacular. Pedro, pra quem não te conhece, cara, o cara caiu de paraquedas e fala assim, não sei quem é o Pedro, cara. Você poderia contar um pouquinho da tua jornada como empresário e também no automobilismo? Bom, vamos lá, começar pelo empresário. Nasci no meio de oficina, né? Hoje eu tenho a Stradale Car Service, que é uma oficina premium. A gente já está com 2 unidades. E eu nasci no meio de oficina, meio automotivo. Então, meu avô foi fundador da Caçula de Pneus lá em 1950. Então, teve ali uma questão familiar. Uma rede que chegou aí até 40 pontos de venda. E eu nasci dentro desse ambiente. Comecei a trabalhar muito cedo, desde os 16 anos. E logo quando eu entrei na empresa familiar, eu vi que tinha um gap, tinha um nicho para esse segmento premium. Que na época vendia muito Aro 13, Aro 14 e o Aro 17+, ele era um pneu que a galera não olhava muito para aquilo. E eu já via que a tendência era as rodas começarem as rodas de liga leve virem aumentando. Isso quando, Pedro? Que ano foi esse aí? Cara, eu comecei com 16, estamos falando aí 2010, talvez. Entendi, por aí. bacana, 2010. Faz muito tempo, mas também era outra indústria, se você olhar para trás. Faz tempo pra caramba, 13 anos. E aí, eu comecei a focar nisso. Lá dentro da empresa, eu criei uma segmentação, que era a Caçula Motorsport. Não sei se você chegou a conhecer a fui lá gravar. É verdade. Teve episódios lá do Acelerados, né? Você lá até tarde. Vou ter que buscar essa foto, cara. Eu tenho ela, tem gravado ainda. A gente ficou até tarde lá filmando e, eu era moleque, você também. E aquela divisão foi crescendo, que tomou um patamar muito grande ali na empresa, a ponto de criar uma loja. Na época a gente fundou até a 2ª loja ali na Santo Amaro. E ali eu comecei a vivenciar, né, o barriga no balcão ali, conhecendo o cliente, fazendo networking. E a carteira de clientes começou a crescer cada vez mais. E o que eu senti ali, né? Depois de 2, 3 anos operando, a Ferrari ela entrava lá, o Porsche ele entrava lá, mas ele entrava para trocar o pneu. Eu não conseguia sensibilizar o cliente dele fazer uma revisão ou fazer outros serviços. Mas por um paradigma, você acha? Paradigma, e acho que o DNA da loja era pneu, caçula de pneus. Né? Eu não podia era explícito isso, extrair isso. E aí, enfim, a gente vendeu a empresa em 2018 para a Pirelli. E aí eu tinha 24 anos, eu falei, o que eu faço da vida? Só sei fazer isso. Vou montar um negócio meu, a parte que já era uma intenção que eu tinha de criar um negócio meu e com o DNA do zero de oficina full service. Tá. Focado nesse público que eu já atendia. E aí veio a Stradale, desde o começo com uma ideia muito disruptiva de marca, de branding, enfim, até a própria escolha da localização. E ali eu enxerguei uma oportunidade de criar um business one-stop shop, né? Resolver todas as demandas do cliente em um lugar só. E aí isso aí já faz, tô antecipando muito a história, mas já fazem 5 anos. No meio do caminho veio uma filial. Onde que estão as duas oficinas, Pedro? A matriz fica na Cidade Jardim, 911, aqui do lado da IQI. E a filial fica na Rua Varenga, ali perto da Praça Pan-Americana. Sei. Então, são 2 operações complementares e tem um plano de expansão aí. A gente tem todo um plano de capacitação bem bacana. E você acha que a divisão dessas 2 lojas foi para atender públicos nessas regiões mesmo, assim? Ou porque o espaço já estava pequeno? Cara, um pouco dos dois. De fato, quando você olha para oficinas mecânicas independentes,
Você não vê redes de oficinas mecânicas premium, né? Verdade. Você vê aquela oficina que tem consolidada já há muito tempo, há 30, 40 anos no mesmo lugar, o mesmo dono está ali, e normalmente especialista em alguma marca. Você pegar empresas, oficinas que são especialistas em uma variedade grande de marcas premium e espalhadas em regiões distintas, é difícil de ver, e eu sempre quis ir nessa direção. Tá. Meu know-how sempre foi de capilarização e de rede. Eu queria criar um negócio que era potencial de escalonar. E então a filial 2 ela veio muito para quebrar um pouco essa barreira de negócio que tinha no segmento. Deu certo, se consolidou. Foi obviamente para atender uma demanda que já existia, né? A pandemia foi... Eu abri no 15º dia da pandemia essa loja. Meu Deus, cara. Todo mundo falando que eu era maluco, enfim. Não é fácil empreender. Mas deu muito certo e eu acho que tá aí para crescer mais. Legal. Bem, falando um pouco agora dos serviços da Stradale mesmo, né? Hoje, como você falou, one stop shop, né? O cara chega lá com o seu carro, de preferência são carros premium, né? Como você mesmo falou, atender esse público. Quais são os serviços hoje? Ou se você puder dividir, olha, 30% é isso, 40% é aquilo, a minha grande demanda é essa. O que hoje a Stradale, né, dá de serviço ao cliente premium? Bom, a maior parte, aí estamos falando de 70%, 80%, é a mecânica geral. Né? Então, é suspensão, freio, motor, undercar, pneus. A gente é a flagship store da Michelin aqui no Brasil. E o restante fica para customizações que envolvem performance, né? Os famosos Stage 1, 2, 3. Instalação de kits, e estética, funilaria. Então, seria mais ou menos essa divisão. Legal. E você nem mencionou onde que foi esse encontro de automobilismo aí, né? Então você trabalhou ali desde os 16, 14 na Caçula Pneus, fundou a Caçula Motorsport, depois veio a Stradale. E nesse meio tempo aí, onde que foi as pistas aí? Cara, foi bem na Caçula Motorsport. Foi naquela época que a gente se conheceu. Comecei a correr na Lancer Cup em 2014, que era uma Copa... Sim, putz, eu adorava da Mitsubishi, aquilo lá. né? Porque era um modelo Gentleman Driver, Sit and Drive, não tinha muito essa questão de Sit and Drive no Brasil. E era um carro animal, assim, era um carro dócil, não era um carro que te dava susto, 4x4. Eu comecei no H, que era o R, e depois pulei para o RS, que era o sequencial, que aí era um carro de corrida mesmo. Então, comecei aí e não parei mais até agora. E o automobilismo ele se retardou um pouco na minha vida porque a minha família sempre me jogou um pouco pro lado empresarial. Eles tinham medo de eu seguir uma carreira de piloto e acabar deixando os negócios à parte. E então ela entrou tarde e eu entrei comprando um kart com meu primeiro salário, meio nas escondidas, deixava deixava em Interlagos e ia lá de vez em quando. E aí a coisa aconteceu, eu fiz um movimento meio inverso, assim. Eu fiz um pouco de kart, mas eu comecei em track day, de fato. Aí depois fui pro profissional e no profissional eu alimentei o kart em paralelo. E então foi um movimento que foi segurando até que não dava. E aí um dia o patrocinador me ligou, até já contei essa história, numa quarta-feira, você tem carteira de piloto? Falei, não. Ele falou, então vai tirar porque você vai correr na sexta-feira lá no Velocitar. Eu falei, meu Deus, não tinha nem macacão, anti-chama. E aí assim foi. E para mim sempre foi muito bom, porque você sabe, né? A gente, nesse meio, cara, você tem que ser muito frio na corrida. E eu tento levar isso um pouco para os negócios também. E isso sempre me trouxe um equilíbrio muito bom. Tem gente que faz yoga, tem gente que corre, tem gente que... Para mim, a corrida ela me dá um certo equilíbrio que ajuda bastante. Legal. E depois você ainda andou de Porsche também, né? Posteriormente, né? Sim. Eu fiz 2013, 14, 15 na Lancer. Não, 14, 15, 16 na Lancer. Aí eu fui para Porsche em 17, fui campeão na Porsche. E aí fiz 18, 19 as Endurance. E aí eu fui para Sprint. Aí eu fiz 20, 21 e 22 na Sprint. Pô, que legal, cara. Realmente correr traz assim uma sensação de prazer para quem gosta, né? Tipo, o carro é uma paixão mesmo para quem curte. Eu vou tocar aqui agora já no assunto que muita galera gosta assim na internet de falar sobre isso, né? Você mencionou ali, Pedro, que na Stradale é mais esse serviço de manutenção hoje que é o mais, digamos assim, onde vem a maior parte da receita e aquilo que você realmente faz
corriqueiramente dentro da tua oficina da Stradale. Porém, tem uma parte que é de performance também, né? É o que o pessoal gosta de ver. E o que o pessoal gosta de ver, né? No Instagram a galera gosta de ver os carros lá na Stradale. Se você seguir a Stradale aí no Instagram, você vai ver o tanto de carro legal que tem lá. Inclusive, vocês têm um próprio dinamômetro, né? Conta isso pra gente. Essa parte de manutenção ela é engraçada, né? Porque eu tava comentando, ninguém quer ver o óleo caindo, o pessoal quer ver o carro que saiu de 400 HP para 600, para 700, o escape de ouro que instalou no carro. Então, a gente acaba mostrando muito. E esses itens de preparação, a ferramenta do dinamômetro ela é essencial. E não é só para preparação. O pessoal às vezes acha que o dinamômetro é só para os stages, né? Que é o stage 1 ou 2 ou 3. Mas tem muito caso que às vezes o carro está ali falhando numa condição, ele falha em terceira ou quarta marcha, o carro acende a luz de injeção, ele pipoca. Em vez da gente ir para a rua, simular um teste, etc e tal, coloca o carro lá dentro, vai o mecânico e o pessoal que está aferindo, com o scanner plugado, isso facilita para a gente anos-luz. Então o dinamômetro ele é uma ferramenta muito boa. E são poucas oficinas aqui no Brasil que tem dinamômetro, né, cara? Poucas. E eu acho que se tiver 3, 4 é muito. Tem algumas que que a gente conhece, mas sempre muito focado para preparação. Tá. A Stradale a gente consegue fazer um mix, às vezes, de colocar o carro numa situação que na rua não dá para colocar. Tem falha que o carro falha a 200 por hora. Você vai falar para o cliente que não vou resolver. Sim. Então, eu não vou para uma rodovia dar 200 por hora com o carro do cliente. Sim. Então, seria até divertido, mas não dá, tá, pessoal? É proibido. E olha que passa carro lá que dá pra você dar 200 aqui na Faria Lima. E dinamômetro, pra quem não sabe, tipo, é um grande rolo, assim, né? Na Stradale, inclusive, eles são 2, porque pode ser 4x4 também, né? Então tem um rolo aqui, na horizontal mesmo, e tem um na frente. Aí você bota o carro ali, os pneus encostam nesse rolo, e você consegue tracionar o carro nesse rolo e realmente tirar vários dados dali, né? É uma esteira, né? É uma esteira para carro. Né? E não só para o carro 4x4. Tem carro que às vezes a eletrônica ela não permite você só rodar o eixo traseiro. Boa. Então é sempre bom você... Eu sempre falo, tem dúvida, põe lá o 4x4, acopla o 4x4 e passa, porque aí você coloca o carro numa situação normal. Real, né? Real. Bacana. Bem... mas a gente também tem essa parte de preparação que todo mundo fica com muita dúvida. Primeiro eu queria perguntar para você quais são as modificações que são feitas nos carros para performance de Stage 1, 2 e 3. E complementando a minha pergunta, se eu chego numa outra oficina que não seja a Stradale e o cara fala que é o Stage 1, é tudo a mesma coisa ou não? É bem diferente isso? Cara, bem diferente, né? O mundo de preparação ele é um mundo muito grande, assim, eu te passaria horas aqui falando, e ele é subdividido nessas categorias que você acabou de mencionar. Então, o estágio 1, o que ele fala, né? O que traz por si? A reprogramação eletrônica, seja ela através do remap ou do piggyback, que aí são as centrais paralelas que você acopla no carro. Tem carro, por exemplo, que só aceita as centrais paralelas porque por conta de bloqueio de fábrica, a própria BMW... As G20 estão vindo com esse bloqueio, então você precisa colocar uma central à parte, porque o mapa direto você não consegue fazer. Que loucura. Então você tem a reprogramação eletrônica ou os piggybacks, que são essas centrais externas, e o filtro esportivo. Tá. Então esse é o conjunto que contempla aí o Stage 1. Tá. Então ele já tem um hardware no Stage 1, né? Já. Para alguns carros. Já. E o que é esse hardware? Você vai aumentar a pressão de turbina, você vai aumentar a ponto de injeção, tudo é uma série de fatores que vão contribuir para a performance do carro e não só a performance, né? A gente fala da performance, não é só o dinamômetro lá bater 100 HP de ganho, não é só isso. Você precisa ter uma segurança por trás, você precisa fazer uma leitura de som da lâmpada, ver como é que está a mistura. Então, tem um trabalho por trás que muita gente não conhece, não sabe, mas não é a mesma coisa. Tem gente que faz mapa para dinamômetro ou para arrancada, que você põe lá a pressão de turbina e vai vir, como qualquer carro turbo, se você colocar a pressão de turbina, vai vir. Vai vir. Você quer 200 cavalos? A gente coloca 200 cavalos, não tem problema. Mas e aí? E aí, né? E todo o resto, né? E nada contra, cada um com a sua metodologia. É que eu, como Stradale, eu quis seguir para uma metodologia mais conservadora. Sim. Então, eu quero que você faça o teu carro, traga do teu tio, da tua prima, do teu filho. Então,
A gente vai numa linha mais conservadora, a gente tem um parceiro na Europa que fornece esses mapas para a gente. Aqui a gente faz os acertos de combustível, então já é uma base que vem pronta, que dá muito certo lá fora, uma empresa que fornece para o mundo inteiro. E aí aqui a gente faz os acertos de injeção. Legal, então o estágio 1, ele é o remapping, e se o carro precisar colocar uma outra central ali de informação, Sim. né? O filtro esportivo. Basicamente é isso. Quantos cavalos em geral a galera consegue ganhar com o estágio 1? Varia Eu muito sei de que carro, varia né? muito de carro, né? Mas vamos pegar uma BM, sei lá, uma 330, Uns vai. 60 HP, 70 HP. Bacana. Que é muita coisa. Estágio 2. O estágio 2 ele é o 1 acoplado à retirada do catalisador. Então a bacana. gente coloca o famoso downpipe. Né? Tá. O que é o downpipe? Ele é uma peça de alto fluxo inox. Enquanto o teu catalisador está ali restringindo a turbina, a gente põe uma peça de alto fluxo inox que vai fluir vai fluir mais livre e você vai ter o ronco. O né? ronco mais então, bonito. Você tem esse fator do ronco que vem no estágio 2 a mais. E a potência a gente consegue tirar um pouco mais porque você está deixando o carro mais livre. Lá livre. E só para tirar o catalisador já deve ganhar uns 15, 20 ali, né? Cara, cada vez mais está fazendo mais diferença. Por causa das leis de regras, emissões. né? Então você pega hoje os GTs, os GT3, GT4, são carros que eles estão vindo, restringem muito. É muito abafador, Olha é só. muito catalisador. Que loucura. E a gente tem instalado muito escape full, né, que é o esportivo, que você ganha só de escape 30 HP de roda no dinamômetro. Olha que loucura, cara. Então, se o cara faz o estágio 2, vamos continuar na BMzinha 330 ali, ele vai ganhar mais, sei lá, mais 15, 20 cavalos. Então, ele já está falando de 80 cavalos no estágio 2. Esse carro em específico ele ganha até um pouco mais, mas normalmente é uma diferença de 15 a 20 HP, talvez 30 do 1 para o 2 em cada carro. Aí, galera, anota aí. Então, o estágio 1 e o 2 é o complemento do que ele chama de downpipe, que é uma peça que você compra para o cliente e instala, correto? Às vezes duas não peças. Não é cortar, né? não, o negócio. Não. Não, é um kit pronto, plug and play, você guarda o teu catalisador, instala-se uma peça que às vezes são duas, né, no caso de biturbina, e a gente coloca ali e... E são peças importadas, Pedro? São peças, depende, né? Eu trabalho muito com a Inotec, que é um fornecedor, a gente virou distribuidor oficial deles. Que é brasileiro? Não, a Inotec é importada. Importado. E tem muito cliente que gosta. Eu tô lá agora com uma GT4 que está fazendo o escape full Inotec e o estágio 2. Legal. Que aí fica parecendo uma Cup. Não, e o barulho... Eu lembro uma vez lá que tinha uma Porsche lá já com o estágio 2, era super legal. E o 3? O 3 o que é daí? Bom, o 3 a gente já está falando de outros upgrades, né? Então estamos falando de upgrade de turbina, de intercooler, de câmbio. São projetos mais elaborados. Tá, projetos especiais, né? Especiais. A gente está com um encomendado de uma E63. Então, o estágio 3, na realidade, quando o cliente chega lá, você precisa fazer um estudo do veículo dele. Sim. E a demora é maior também para entregar o projeto. A demora é maior porque normalmente você precisa importar as turbinas. Você não vai colocar uma turbina nacional ou você não vai fazer um upgrade nacional. Tá. Que são carros... Então, lá fora tem muitos kits prontos que você traz de intercooler, de turbina. Então, normalmente o cara já vem, eu quero o kit, o stack lá. E são todos os carros hoje que você consegue atender. Prêmio, eu tô falando. O estágio 3, exemplo, o cara chega lá com uma X3, cara, M. Não dá. Não tem. Dá. É que eu não faço. Tá bom. Não no caso da X3M, mas tem casos que a gente fica fora do envelope, entendeu? Você não sabe, você não tem muita certeza do qual o resultado que vai dar, como é que o carro vai lidar. Porque às vezes você vê Quais são os projetos estágio 3 lá que você faz assim, fechando o olho? Falei se eu confio e mando bem. Os da BMW vão bem, Mercedes, M63, C63S, ficam legais. São coisas que já rodaram muito lá fora e tem muito feedback do que dá certo, do que dá errado. Tem muito estágio 3 em Porsche 911? Não. Não? Não. Eu nunca fiz. Porque é bem mais complexo esse trabalho. Eu nunca fiz. Trocar turbina e tudo mais, né? Na verdade, já fiz, não nos 992, já fiz na geração anterior. Mas não é algo muito comum, não. Porque, cara, fica tão legal com o estágio 2. Sim. Assim, não sei que o cara tá fazendo um turbo para arrancada, para bater o recorde da driver lá de, sei lá quantos, 360 por hora. Aí ele faz um upgrade
específico, traz turbinas fora, talvez forge o motor, mas não é muito usual, não. Você deve contar no dedo quantos que fazem isso. O estágio 2, na realidade, deve ser o que você mais vende, né? Porque É. eu, por exemplo, se eu fosse fazer no meu carro, eu não ia fazer o 1 e ficar sem um barulho, né? Eu ia querer o barulho. Cara, a maioria é o 2, e é o que a gente recomenda, porque fica muito legal. E de 992, eu tava fazendo a conta outro dia, a gente já fez mais de 200 carros. Nossa. E um dos primeiros foi um que você gravou, você lembra? Um roxo? Um branco. Um branco, sim. Que inclusive a gente gravou esse dia, foi a 320. Isso. G20, que tinha acabado de chegar, e o 992, que também era novidade. Verdade. E a gente levou lá pro evento pra gravar. Verdade, era um branco. Daquele até agora foram 200 carros. Né? É bastante. Bem, e aí a gente entra para essa parte de carros mesmo na Stradale. Eu queria entender o público que leva o carro lá, Pedro. Como você falou, como a Stradale, de forma mais prioritária, ela é uma oficina, né, de manutenção, um one-stop shop. Quem é o cliente da Stradale hoje? Ele vai levar o carro lá depois que já saiu da garantia, ou muitas concessionárias são mais caras, o cara já fala, quer saber, já vou fazer direto com o Pedro. Como é que é esse teu cliente? Porque como o cara tem um carro premium, né? Cara, tem a concessionária nesse meio da conversa aí, né? Eu tenho um pouco de tudo, né? Eu tenho clientes que optam por fazer comigo, independente de garantia, disso, daquilo, por uma questão de, sei lá, confiança, já faz comigo há muito tempo. Eu já tive caso de receber McLaren 0 que o cliente comprou e eu fazer a revisão de... Eu nem gosto disso, tá? Porque é uma responsabilidade que, puta, eu não preciso. Mas já aconteceu. Comprar um carro, falou, não, manda pro Pedro aí, ele que vai fazer a vistoria e a gente fica numa saia justa, mas mostra, né, a confiança que o cliente tem. Então, eu acho que para definir o cliente da Stradale é difícil, porque hoje a gente, com 5 anos, a gente conseguiu atingir o entusiasta, o pai de família que não tem tempo para levar o carro para revisão e quer uma comodidade, quer estar perto da casa dele, ou o cara da minha rede de relacionamentos. Então, tem um pouco de tudo. Mas, de fato, se você olhar, a gente pega o grosso tá pós garantia. Bacana. Bem, vamos falar agora um pouquinho sobre essa questão da qualidade, que eu quero só para encerrar esse papo de performance, Pedro. Tem várias outras oficinas também de preparadoras e todo dia abre uma, né? Você deve saber muito bem disso. Quando a pessoa vai mexer no carro dela, principalmente um Porsche, um BMW e tal, o cara ele quer entrar em algo que vai dar uma certa tranquilidade para ele para fazer essas benfeitorias nos carros, né? O que você colocaria que difere a Stradale, não vou nem falar do mercado, mas o que difere você como empresa, né? Como você falou, pô, eu sou mais conservador, a gente faz todo um check, os projetos especiais a gente faz todo um estudo, né? Quais são essas metodologias que você utiliza na empresa para você garantir realmente a qualidade, né, para o cliente? Cara, primeiro de tudo, assim, a metodologia ela é muito diferente do que eu vejo aí no mercado. Então, eu acho que não existe certo ou errado. Tem trocentas outras empresas que tiram o chapéu também, são boas e não tenho muito o que falar. Mas falando um pouco do que a Stradale pensa, assim, eu sempre falo, né? O cliente que vem para mim, não, mas eu tenho um mapa a X mil reais, que é metade do meu preço. Eu falo, vai, não tenho... A preparação para mim, ela, como eu falei, eu não quero fazer o carro mais forte, eu quero fazer o carro mais seguro. E para isso eu trouxe todo o know-how de buscar coisa lá fora, de trabalhar treinamento aqui interno para entregar o melhor. E óbvio, né, uma coisa que também é difícil de mensurar. Pós-venda. Sim. Pós-venda, simplesmente. Eu acho que isso aí... isso é bem importante, cara. Você vai falar... E as montadoras já sofrem com isso com as concessionárias. Pós-venda é tudo. Eu já tive casos assim, de cliente que fez preparação com a gente fora de estado. A gente recebe muito carro de fora de São Paulo. Que fez preparação, deu 3, 4 dias, acendeu uma luz de injeção, mandei vir de guincho, gastei, sei lá, 5 mil, 6 mil reais de guincho. Chegou aqui, não tinha nada a ver com o mapa, era, sei lá,
Não lembro o caso. Era tipo isso. Só que aquilo ali, aquele atendimento, deu uma confiança pro cliente e hoje, o cliente até hoje tá comigo. Então, se paga isso, né? Isso se paga. Então, até por isso que você fala, pô, você quer dobrar teu número de preparação? Não. Meu negócio é fazer aquilo lá que eu faço, contado, foco, né? Com foco, para não perder a qualidade e pós-venda. Né? Eu acho que esse é o grande X da questão. Legal. Sobre carros, Pedro, você que mexe com bastante marcas premium, né? Eu queria a tua opinião, assim, ó. A gente até discutiu nos outros episódios aqui, né? Sobre até Porsche e Ferrari. Opinião do Razia, né? Eu não coloco a Ferrari na mesma pista que a Porsche, apesar de, por exemplo, Le Mans eles concorrerem e tudo mais. Por quê? O cliente ele é diferente, entendeu? O Ferrari ele tem uma paixão, ele é ferrarista. A Ferrari em si, eu acredito que tem muito mais um histórico de corrida até mais pesado do que a Porsche, apesar de muita gente achar que não. Mas as pessoas comparam, né? A Porsche, para mim, é um dos carros mais legais que hoje existe, uma das marcas mais legais que existem hoje de esportivos, e o custo-benefício dela é altíssimo perante a Ferrari, McLaren e Lamborghini. Mas eu queria a tua opinião sobre qualidade mesmo, né? Quando você pega esses carros lá para fazer estágio 1, estágio 2, ou até mesmo revisões, né? Que você é o que, como você falou, a McLaren foi lá fazer uma primeira revisão, né? Sobre qualidade automotiva, eles são muito próximos, essas marcas premium, ou existe ainda alguma diferença de uma marca para outra? Você pega umas coisas e fala, meu, não é possível que a Ferrari fez isso, sabe? É isso aí. Não, e é isso, a gente tem a oportunidade de levantar o carro, de tirar a roda, de olhar acabamento, coisas que às vezes o cliente não tá aos olhos do cliente, mas você ali levantando o carro com 3 pessoas olhando pro carro, você vê coisas que você fala, será? E acontece, né? Não só Ferrari, enfim, mas vou falar do ponto positivo. O Porsche realmente é Porsche, é muito louco. O nível de acabamento que eles conseguiram entregar, e eles entraram numa esteira de produção maior do que Jetta. Você viu aí, maior número de emplacamento do que Volkswagen, Jetta nos últimos anos aí. 992, falando 992. Sim. Eles emplacaram mais carro do que a Mercedes ano passado, em total. Olha só que loucura. E se você olhar, o ticket médio é 600 conto. E o acabamento ele é espetacular. Ah, não tem problema? Tem. Assim, eu vejo que algumas questões técnicas ocorreram aí, parte de suspensão do 992, quando ele veio, tinha barulhinho, tinha algumas coisinhas, tinha coxinha eletrônico que dava problema. Então, algumas coisas, mas eles foram corrigindo e hoje você não tem mais esse tipo de problema, mas assim, anos-luz dos outros fabricantes. É mesmo, cara. Eu falo de boca cheia. Eu sei que eu tenho amigos, né, que compraram já a McLaren e tiveram bastante problemas no início ali, né? Não sei se hoje a McLaren ainda tem algum outro problema. Cara, antes, quando o pessoal que trazia a McLaren lá atrás, da Independente, tinha problema por conta de assistência, né? Porque a McLaren não estava no Brasil. Hoje já está um pouco melhor. O pessoal da UK Motors, né? Sabe ter um trabalho excelente. E eu não vejo problemas, assim. Mas aí a questão não é do dealer em si, é da máquina mesmo. É sim, diferente. Você mesmo, pegar né? um Porsche e pegar esses carros é diferente. E não só pegar o carro e olhar para o carro, mas é olhar a condição que esse carro usa. Pô, 992 eu vendo eu faço serviço para o cara que é o cara do Track Day, que usa em todos os finais de semana Track Day. E para o cara que compra pão, e assim, compra pão no final de semana, que a gente brinca, e ele atende a todos os públicos com a expectativa super alta e entrega. Então o cara do Track Day, ele é super feliz com o carro dele, o cara do que vai comprar pão lá também é super feliz. Então, que falar dessa marca, né? De fato... É complicado. Cara, eu acho assim, ó, eu já pilotei todos os carros que você possa imaginar, né? E assim, a Ferrari, ela traz uma sensação muito legal de pilotar ela em pista, né? Mas eu não sei se é pelo preço, que realmente é muito elevado, e quem acaba comprando Ferrari no Brasil nem é muito para colocar em Track Day, poucas Ferraris que você vê em Track Day, é muito difícil. Mas é um carro que você se diverte muito em pista. Porém, já o Porsche, cara, virou sinônimo de Track Day, né, cara? Então a galera... E é como você falou, é um carro que você vai malhar ele o dia inteiro e no final você vai trocar os pneus e vai embora pra casa, né? Eu acho que essa questão de Ferrari em Track Day e tal é uma herança que eles vão ter que trabalhar bem, porque isso vem um pouco da época das
das 360, das 430, que você colocava no track day, Moía. entrava em emergência na quarta volta, entendeu? A verdade é essa. Temperatura de câmbio, tinha que parar, enfim. Então, enquanto tava lá com 997, eu tive 997 por 6 anos e usava em track day, o máximo que acontecia baixava um pouquinho a potência do carro quando você já tava sei lá, moendo o dia inteiro. Mas o carro, Então, a Porsche já está há muito tempo forte, focando nisso. Eles foram forjados nisso, né? Todos os carros deles eles colocam para fazer milhares de quilômetros em pista para durar mesmo. Exato. Né? E aí, enquanto a Ferrari agora ela está pegando um pouco dessa herança, que ela vai ter que ir em cima disso, de fato. Mas aí eu vejo também uma questão do público. Eu não vejo o cara que compra uma 812 moendo em track day, querendo virar tempo, jamais. Como o cara que compra uma Spider, uma GT4 ou uma própria 992. Porque também tem a questão dos clubes, né? Hoje você tem lá o Porsche Club, que é um baita evento legal que o pessoal gosta de ir lá. Você tem o Stradale Experience, que o pessoal, a maioria é Porsche também. E isso vai fomentando também o cara querer... o cara tá com uma GTS, ele me deu pau, tem uma 992. Então, isso gera um pouco de awareness para a marca e eventualmente faz os caras entrarem na pista. Bacana. Eu trouxe aqui um tete-a-tete para a gente fazer de carros que são legais para uma faixa bem premium. Então a galera vai escutar muito o que você fala. Por quê, Pedro? Geralmente, quando a pessoa quer comprar um carro, ela liga pro dono da oficina, né? Fala, Pedro, quero comprar esse carro aqui, velho. Se soubesse as ligações que eu recebo de sábado à tarde, porque normalmente o cara vai almoçar no sábado, para um restaurante, toma um vinhozinho com um amigo, e aí começa a ligar, e esse carro? O que você acha desse carro? Eu falo, eu não sou o oráculo dos carros. Tem gente Mas que como você tá no meio, como você falou, 992 teve um probleminha aqui e tal. Então essas informações são muito, como a gente fala, insider, sabe? É o cara que tá no dia a dia ali. Então eu queria perguntar para você, carros assim, vamos botar acima de 500 mil, porque a gente já passa por uma faixa bem premium, assim, que é o que a galera dessa área, pelo menos que é atendido pela Stradale, gostaria de escutar, né? Vamos começar com SUV. Se o cara quer um SUV bacana, para ele seja andar no dia a dia, quanto também em estrada e tudo mais. E a gente tem alguns carros com pouco espaço e com muito espaço. Exemplo, a gente tem o Macan, que é um carro de 500 mil reais, com espaço bem pequeno, eu acho o Macan apertado. E a gente passa para uma Volvo, ali para os 400 e poucos mil, que é bem maior, né? Um SUV maior. E teoricamente de tecnologia, acredito que os dois estejam páreos ali em termos de tecnologia, né? Mas eu queria escutar a tua opinião, cara. Dentro lá da Stradale mesmo, os próprios SUVs que você experimenta lá, quais são os que você gosta, assim? Tá. Cara, eu acho que a X5 a nova plataforma da X5 ficou um carro muito bacana. Legal. Você tem a versão híbrida dela, você tem a versão M Sport lá, que vem com kit... E tem isso, né? A galera tá tudo querendo híbrido agora, né? Então tem um movimento muito forte. Eu reparei muito no movimento de Volvo para o pessoal que teve filho. Então, aquele cara que teve filho ou que tá indo para Volvo, de fato, pelo custo-benefício e pelo espaço, como você mencionou. Não posso deixar de mencionar a Cayenne. Eu já tive duas e sou fã. Das mais novas, né? Acho que até uns 550 hoje você já consegue achar as Cayenne híbrida da geração nova. Da 2019, né? A 2019 que veio com um farolzinho atrás, né? A facelift do motor, a 17, 18, eu iria para uma... Aí já estamos falando de um ticket de uns 300 pau, uns 350. Eu gosto muito da GTS. É um carro que tem um motor aí nos 440 HP, V6... Tem um ronquinho, entrega um Alcântara com interior, com costura contrastante. É um carro muito bacana. Pulando para aí, talvez uma Cayenne 2018, 19, já uma híbrida. A X5, com certeza, é um carro que... E eu vi que você tem preferência por BMW ao invés de Mercedes, cara. Qual é essa rixa aí? Cara, eu achei que Mercedes, ela durante a pandemia, ela deu uma errada de preço. Todo mundo tá falando isso. Pô, os caras estão fazendo carro de ouro, que agora carro de entrada é 400 mil. Eu acho a C300 lá um carro animal, lindo. Tem um iPad no central, é um carro bonito, mas é um carro hoje de 450.
É isso aí. É, 390 cacetada, não pode dizer o de entrada, né? Mas tipo a versão que você inicia de 390 pau, né? aí você vai blindar, vai gastar mais 100 e tralalá, porque a blindagem Não, também e é subiu. um carro que teoricamente deveria ser da faixa para concorrer com a 320, né? Sim, 330 por sim. ali. Que teoricamente, vamos voltar a 2017, 2018, Era assim. era a entrada do carro, É. né? O cara entrava na marca pela É. 300 ou É, pela Mercedes. Hoje o cara não consegue entrar na marca, né? é. Esse público. Não sei se eles querem eliminar esse público. Falar, não, a gente é Mercedes. Cara, eu acho que eles se posicionaram de uma forma muito forte aí de valor. Isso também eu ouço muito de cliente. É um baita carro, tá? Se você me perguntar, Mercedes é um carro que eu tiro o chapéu na parte mecânica. Entre os três, aí, Audi, BMW e Mercedes, aí já estou falando de carro 5 anos para frente, é o que dá menos BO. É mesmo, Mercedes? É, Não diria. na Achei minha que experiência BMW. como estradalho. Aham. Não, BMW é a primeira da lista. É mesmo? Olha só. Ô, tem que falar pro Paulo Corne assistir isso aqui, porque ele gosta Não, das ele vai me BMzinha. matar, ele vai me matar. Não, BMW ela tem uma particularidade de manutenção. Agora melhorou muito dos últimos 5 anos, mas você pegava as 2012 até 2018. Nem me fala, eu tive uma X1 2012 que, meu Deus, cara, era 1 litro de óleo por semana. Teve as M's, né? Aquelas questão do BBB, bico, bobina e bomba. Cara, não, eu lembro a época quando eu abri a Stradale e pingava muito essas M6, M5 para fazer preparação. E, cara, não tinha uma que eu tinha que fazer o mapa e já vender as velas, porque dava grupo propulsor, dava cilindro, falha de cilindro. Assim, você tem que arrumar o sistema de injeção para você colocar mais potência. Aí vem os mitos, né, que falam aí que elas não foram muito bem tropicalizadas para o Brasil nessa época, porque não dá para você jogar um carro que roda com octanagem X e vir para cá com... Sim. Não, e Mercedes deu problema nisso também bastante. Carro com esse problema de combustível aqui no Brasil. Trocando para sedã, Pedro, eu sei que sedã é bem apetitoso acima de 500 mil, né, cara? Talvez teria que descer um pouquinho mais, 400 pau. Mas a gente tá falando já de uma 300 aí, uma C300 da Mas precisa da ser Mercedes, zero? né? Não, pode ser usado também, cara. Aqui o esquema é mostrar para as pessoas que eu acho que 500 pau já tem M5 nessa faixa. M5, M5, pô, é um carro que é surreal de surreal. tecnologia. Realmente, não é um carro muito legal. que externo ele não é um carro muito agressivo por ser uma M, ele é um carro que ele passa um pouco despercebido às vezes por o leigo. Verdade. Mas o que tem de tecnologia embarcada é surreal. Você consegue rodar 4x4, rodar 2x4, fazer um drift. Mas nessa faixa aí eu acho que eu ia preferir a C63, não? Tem muita. C63 C63 nessa top, faixa, uma coupezinha. E é V8, né, o motor. Eu gosto também. É biturbo, bem Você legal esse consegue carro até um também. pouco mais barata. A Volvo na faixa de sedã já não conquista o público, né, cara? Não tá legal, eles precisam né? matar um pouco o estigma do carro de velho, né? Trazer exatamente. um pouco mais a juventude. Eles conseguiram fazer isso com os SUVs, tanto que Conseguiram. popularizou bastante no Brasil, Conseguiram. né? Mas no sedã, realmente, eu acho que eles não têm nem produto no sedã pra competir com esses caras, Cara, eu viu? vejo muito pouco lá. Tem ali o T8, que é o top deles lá, sedanzão, mas... Que é a série T8, né? Mas não cola também. E aí sobra... a gente não mencionou a Audi aqui também, né, cara? Q5... cara, o Q8 é muito legal também, né? Q8 de SUV, é animal. né? Q8 é um baita carro. E de 500 pra sedã, a gente tem o quê? RS4, será? Pra Station Wagon. Station Wagon, Cara, Tem um eu RS7, eu né, gosto aqui. da RS... isso aí é meio fria. É mesmo? Engraçado, esse carro não pegou muito, assim. Mas é bonito pra caramba o Não, RS7. eu acho maravilhoso. Tem carros que eu acho maravilhoso, mas eu não... O pessoal fala, meu, você é louco, não dá pra você comprar esse carro, porque despenca. Mas, cara, 500 pau, dá pra você pegar uma RS6 Performance, a geração anterior. Verdade. Isso é um baita carro. É um baita carro. Baita produto, assim, um carro... E validado por muita gente que gosta de carro, viu? Suspensão boa, o carro é muito forte. Se você quiser fazer um upgrade, você vai fazer, vai render trocentos HP. O carro já que está rodando há muito tempo, então tem peça de sobreposição. E eu pensaria, talvez, na S6, uma Ranger. Aí, se você gostar de mim, dono de oficina, uma Ranger SVR.
Aí, aí já, você já vai me ver com mais frequência. Ou Maserati, compra um Maserati. É, Aí você vai Maserati. ver o Pedro toda semana, gente. É. Ai, Pedro, e bem, o cara agora já tem aí tuas dicas de alguns carros legais. Eu vou te falar que o RS6 seria o meu sedã também, viu? Se eu tivesse que comprar um sedã, apesar de hoje em dia eu gostar mais de SUV por causa de família. E aí o cara decide comprar o carro, ele tem o Stradale Experience. Como é que foi essa ideia de vocês criarem o próprio evento pra galera que são teus clientes, na verdade, né? Poderem ter uma experiência de pista? Puta, surgiu no Café da Stradale de uma forma muito orgânica. Bem no começo, a Stradale tinha 1 ano. E a gente já fazia os upgrades e a turma, pô, quero usar na pista, quero fazer isso, quero aquilo. E um grupo de amigos, até hoje a gente comenta disso, Flavião e Leandrão, estavam lá tomando um café e falaram, aluguei lá o Velocitar, você não quer organizar para mim? Porque, cara, não tenho tempo para ficar organizando pista. E lá, quando você aluga, você tem que alugar ambulância. Eu falei, nossa, mas, não é muito meu core. Ele falou, não, pega o evento aí, monta o evento teu, chama mais uns clientes aí. Eu falei, tá bom. E aí eu montei, Stradale, o que vai ser isso aqui? Stradale é uma oficina, as galera não vai entender muito o que é. Eu falei, Stradale, a experiência da Stradale, Stradale Experience. E aí a gente fez, e o negócio, que era para 5 amigos, virou 12. Aí o negócio foi pegando o corpo, falou, faz mais. E eu, quando eu pego as coisas para fazer, eu gosto de fazer direito. Uhum. Então tinha lá já desde o começo um buffet legal, Uhum. a gente tinha toda a estrutura de pista que eu levo para lá, nitrogênio para o pessoal abastecer, para calibrar os pneus. E aí eu fui montando, foi ficando um negócio de amigo e o negócio começou a crescer. E hoje a gente está aí na 15ª edição, estamos indo para a 16ª edição. É um evento que virou uma empresa, eu tive que abrir uma nova empresa de eventos, a gente tem grandes marcas por trás. Que apostam na gente, estão lá pelo networking, porque também além da pista, o cara fica lá o dia inteiro. Uhum. E aí a gente falou, o que a gente pode trazer para esse cliente de atração? Então, tem desde o Luigi Cani pulando que é um recordista mundial de paraquedas, pulando de paraquedas no meio da Ferrari. Puta, eu vi esse vídeo aí, ficou bem legal. Você tem grandes empresas apresentando produtos incríveis, né? Esse agora a gente estava com a Casa Brasileira e a Bossa Nova Sotheby's, que é a incorporadora, que é a imobiliária, trazendo um produto em primeira mão para o público que estava lá. Então, virou um evento de networking, de fato, que por acaso o cara anda lá em pista. E quando ele anda em pista, ele tem a melhor estrutura possível. E quando o cliente quer participar do Stradale Experience, ele precisa ser seu convidado ou o cara pode ir lá no site? Como é que você faz a seleção dessas pessoas também, Pedro? Cara, a gente prioriza clientes e amigos. Então, esse meio que fechado mesmo. Não tem como eu falar... Cara, eu vou entrar aqui no site e comprar um ingresso pra ir, não, né? Não. Vou ter que falar contigo, falar, Pedro, a gente vai muito pela indicação, entendeu? Quem que te indicou? Só pra... Porque lá no começo eu tive casos assim de carros rodando juntos que não eram equiparados. Então você tinha lá uma McLaren rodando com uma CLA 45. Uhum. Cara, a CLA 45 freia nos 150, a McLaren freia nos 80. E nem é um carro muito de pista, né? Você entendeu? Uhum. Então a gente começou a fazer esse funil pela segurança de quem está lá mesmo. Só que a novidade, que é um negócio bacana, é que o Stradale Experience ele nasceu no Velocitar, ele está no Velocitar até então, mas a gente tem um plano para esse ano sair de lá e sair de um autódromo. Então a gente vai fazer um negócio fora da caixinha aí, em primeira mão eu passo para vocês depois. Queremos estar junto nessa aí, Pedro. Porque, de fato, é fomentar isso. É a experiência, é o networking, é um momento de confraternização que o cara vai ter fora do ambiente dele, com a Stradale proporcionando tudo isso. E as empresas parceiras. Né? Pô, legal. Bem, vou fazer aqui um ping-pong rápido para ver aqui quais são as suas escolhas. Não me bota em saia justa, hein? Não, vamos lá. Lamborghini ou Ferrari? Ferrari. Boa. V8 ou V10? V10. V10. Pô, eu gosto do V8, cara. A galera tem preconceito faz com um V8, coletor no cara. V10 e vai berrar que nem uma Fórmula 1. E SUV ou sedã? Cara, eu tô numa fase SUV.
É engraçado, É, né? tô As meio- pessoas não entendem os pilotos e o É. cara que gosta de carro tá na onda SUV. Não, eu virei SUV total. Eu tenho preguiça Já hoje tá de... tiozão, Pedro. Tô Já tá tiozão, mas SUV forte, né? Não me ponha Renegade. Ah, legal. Bem, vamos pra outra coisa aqui. BMW ou Mercedes? Vamos ver se o Paulo Corne vai ficar puto com o Pedro. Cara, BMW. Mas, Apesar dos problemas, é. o Pedro escolheu o BMW. é que eu tô numa fase BMW. Não, é que o cara de oficina gosta de se incomodar. É isso. Eu gosto de problema. Você tem algum carro antigo? Se eu tenho... Cara, que defina antigo. Não tenho. Eu tive um Aston... Tem gente que gosta, tá, cara? Eu, por exemplo, não gosto. Meu sonho, se você me perguntar, é ter um 993 Turbo preto, manual. Esse é um carro antigo que eu teria. Mas se você me perguntar, pô, você tem vontade de ter um carro antigo e tal? Puta, são pouquíssimos, assim. Seria um Porsche, com certeza. Mas eu não tenho muita vontade de ter, não. Puta, óleo vazando na garagem, cheiro de combustível. Cara, eu tenho alguns carros que me inspiram também, tipo... Tem aquele Mercedesinhos, o 300... Animal. O SL300. Animal. Mas, tipo, são carros muito caros e eu jamais compraria uma Relíquia porque eu acho ridículo. Cara, uma curiosidade, a gente tava com uma Miura agora, né? A gente ficou um tempo fazendo uma restauração mecânica de uma Miura. Linda. E, cara, um carro 1970, um carro histórico. E você senta no chão do carro, você praticamente fica deitado. E o mais louco desse carro é que tem um negócio do seu lado aqui, que não sei nem sei falar, um negócio de cheiro, porque você fica com cheiro de... Você põe umas carteirinhas de cheiro pra você não ficar com cheiro de gasolina. De óleo. É sério. Era de fábrica esse negócio. Cara, que loucura. Louco, né? Olha só, bicho. É louco. Mas eu gosto desse tipo de cheiro, né? Vamos lá. Não, tua esposa não gosta, com certeza. Interlagos ou Velocitar? Putz, pra correr, Velocitar. É mesmo? Quer dizer, pra correr, Interlagos. Pra evento, Velocitar. Spa ou Silverstone? Spa, top. Bem, cara, acho que é isso. São essas minhas perguntinhas aqui. Pra galera que acompanhou aqui, só sendo mesmo cliente do Pedro para participar da Stradale, né, pessoal? Ou, né, entrar ali no mundo do Stage 1, 2 e depois ganhar o convite para você andar no Porsche na Stradale Experience aqui. Quando vai ser o próximo mesmo, Pedro? dia 8 de outubro. 8 de outubro. Tem tempo aí, né, cara? É um domingo. Domingo no Velocitar. E é um dia só, né? A galera chega lá de manhã, passa o dia inteiro. O caso da CLA que você falou, vocês separaram? Tipo, o cara da CLA pode ir hoje, vocês separaram por turmas? Não, o que a gente faz? A gente deixa as inscrições seguirem, tem um crivo de HP, não pode entrar com um carro muito fraco, porque senão o tempo fica muito longe um do outro. Mas a gente deixa até uma semana do evento. Chegou uma semana, você vê que tem muitos grupos, a gente abre categorias. Mas o mais legal do evento é o pista aberta o dia inteiro, sem burocracia. O cara vai, ele come um churrasco, come lá uma carne, um wagyu, depois volta pra pista. E não tem tempo, né? Você não cronometra a galera. Não, tem tempo. Tem tempo? Tem tempo, só não faço uma disputa. Sim. Não tem um pódio no final, tipo não, de coisa. É cronometragem mesmo. Cara, eu já fiz isso e assim, é muito... Você vai ter que criar muitas regras, porque... Sim, a galera é competitiva, né? A galera é muito competitiva. Vai tornar um ambiente competitivo. Aí vai começar a hostilidade, né? Vai começar a hostilidade. Boa, né? E o negócio nasceu justamente para ir na contramão disso que já existe. Sim. Então, pra o cara quer divertir, ele vai levar a família dele, ele vai... E se por um acaso ele ganhar, é maravilhoso, né? Como foi o caso agora. O cara ganhou, ficou feliz pra caramba e tal. Boa, galera, se você não conhece as redes sociais ainda aí da Stradale, do Pedro, a gente vai deixar o link na descrição do vídeo aqui, né? Lembrando que se você quiser abrir uma conta na IK Investimentos para investir o seu dinheiro e um dia ter um Porsche também, a gente vai deixar... O momento é bom. Né? O momento é bom. Deixar na descrição aí do vídeo também para abertura da sua conta na IKI. Queria agradecer, Pedro, aqui por esse tempo, né? Mostrando aí tudo. O Pedro correu com a gente ano passado num carro da IKI mesmo, né? Na Porsche. Foi uma experiência bem legal dividir o carro contigo. Foi na chuva. Foi demais. Foi bem legal. Gostaria de agradecer aqui pela Obrigado presença a vocês, também. Pô, uma grande honra estar aqui.
Eu acho que vocês estão de parabéns, uma empresa fenomenal no Brasil inteiro. E apoiando essas pautas do automobilismo, aí fica ainda mais interessante. Parabéns. Show. Galera, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.